Meu filho me ligou. Mãe, nos mudamos para outro estado na semana passada. Esquecemos de avisar a senhora. Congelei por 5 segundos. Respondi. Tudo bem, meu filho. Boa sorte. Desliguei. Abri meu notebook e enviei um e-mail para meu advogado com um anexo muito especial. 5 segundos. Foi só o que precisei para entender que minha vida tinha acabado de se partir em duas. A voz de Rafael soou distante, quase mecânica, como se estivesse lendo um roteiro que outra pessoa havia escrito para ele. Era uma terça-feira à tarde. Eu estava preparando aquele assado de panela que meu neto Mateus tanto amava quando o celular vibrou sobre a mesa da cozinha. Vi o nome dele na tela e meu coração acelerou. Eu não tinha notícias dele havia 3 semanas. Mãe, estou ligando rapidinho porque estou de saída. Ele começou, sem sequer perguntar como eu estava. Nos mudamos para Curitiba na semana passada. A Viviane conseguiu um emprego incrível lá e bem, esquecemos de avisar. Sabe como é essas coisas? Foi tudo muito rápido. Esquecemos de avisar a senhora. Como se eu fosse a vizinha. Como se eu fosse a moça que vende pães de mel na esquina. Como se eu não fosse a mulher que o pariu, que ficou acordada noites a fio cuidando dele quando teve pneumonia aos 7 anos, que vendeu as joias da minha mãe para pagar a faculdade de engenharia. Tudo bem, meu filho, respondi. Minha voz saiu mais calma do que esperava. Boa sorte nesta nova fase. Desliguei antes que ele pudesse notar o tremor nas minhas mãos. O silêncio que restou na minha cozinha era tão pesado que eu podia senti-lo esmagando meu peito. Olhei para o assado fumegando no fogão, os pãezinhos caseiros cobertos com um pano bordado, os brinquedos que Mateus deixava e que eu ainda guardava em uma cesta ao lado da mesa de jantar. Tudo o que eu havia preparado com tanto amor de repente me pareceu uma zombaria, mas eu não chorei. Não naquele momento. Caminhei para o meu quarto com passos que pareciam pesar toneladas. Abri a gaveta do criado mudo e peguei meu notebook, aquele que Rafael havia me dado 2 anos antes, dizendo: para a senhora ficar conectada, mãe. A senhora não é mais tão jovem, né? Quanta ironia. Sentei-me na beirada da cama, a mesma cama que dividi com Jorge por 32 anos, antes que o câncer o levasse. Abri meu e-mail com dedos trêmulos, mas determinados. Digitei o endereço do Dr. Maurício Albuquerque, meu advogado de toda a vida. Ele havia cuidado do testamento de Jorge. Ele estava presente quando herdei aquele terreno em Alphaville, aquele pedaço de terra que hoje valia mais de R$500 mil. O mesmo terreno onde há apenas 8 meses eu havia concordado em deixar Rafael e Viviane construírem nossa casa de família. Nossa casa. Que piada. Redigi a mensagem curta, direta e sem drama. Dr. Maurício, preciso que iniciemos o processo que discutimos na semana passada. Estou anexando toda a documentação. É hora de agir. E ali estava a melhor parte, o anexo. Aquele arquivo que eu vinha preparando em segredo por meses, enquanto eles achavam que eu era apenas uma velha ingênua e sentimental. Fotografias, screenshots, gravações de áudio, cópias dos documentos que assinei sem ler. Extratos bancários, tudo, toda a humilhação documentada, toda a mentira, cada centavo que tiraram de mim. Pressionei enviar e fechei o notebook com um clique seco que ecoou no meu quarto vazio. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta quando você é mãe. Há um momento em que o amor encontra a dignidade em uma encruzilhada, e você precisa escolher. Por anos, escolhi o amor, engoli humilhações, fechei os olhos para o desrespeito, justifiquei o injustificável. É que a Viviane vem de uma família difícil, eu me dizia. É que o Rafael está estressado com o trabalho. É que ser nora não é fácil. Mentiras que contei a mim mesma para evitar encarar a verdade mais dolorosa. Meu filho havia se tornado um estranho, e eu tinha permitido que me transformassem em um estorvo na minha própria vida. Mas aquele telefonema, aquele esquecemos de avisar a senhora, pronunciado com tamanha indiferença, foi a gota d'água. Ou melhor, foi o martelo que estilhaçou o vidro em 1000 pedaços irreparáveis. Levantei-me da cama, voltei para a cozinha e desliguei o fogão. O assado podia esperar. Ou talvez ninguém jamais o comesse. Não importava mais.
O que importava era que, pela primeira vez em 4 anos, desde que Viviane entrou em nossas vidas como um furacão silencioso, eu havia tomado uma decisão. E desta vez, ninguém além de mim teria o controle. Olhei pela janela em direção à rua. As crianças brincavam de futebol. Seu Alberto regava as plantas. A vizinha varria sua calçada como em toda tarde. A vida seguia seu curso normal para todos os outros, mas para mim, tudo havia acabado de mudar. Peguei meu celular novamente e olhei a última foto que tinha de Rafael comigo. Ele tinha 6 anos. Estávamos no Parque Ibirapuera. Ele estava abraçando meu pescoço e sorrindo com aqueles dentinhos tortos que tanto me enterneciam. Eu te amo, mãe, dizia a mensagem que ele havia escrito naquela tarde, há tantos anos. Aquele menino não existia mais. E a mulher que aceitava qualquer coisa só para não perdê-lo também não existia. Porque às vezes, o amor verdadeiro não é suportar. Às vezes é deixar ir. E às vezes deixar ir significa lutar pelo que é seu, antes que tirem tudo de você, incluindo sua dignidade. Guardei o celular no bolso e respirei fundo. Em 72 horas, meu filho receberia uma notificação legal que mudaria tudo. E quando isso acontecesse, ele finalmente entenderia que esquecer de avisar sua mãe que se mudou tem consequências. Porque eu não tinha esquecido nada, absolutamente nada. 4 anos antes, quando Rafael me ligou para dizer que queria me apresentar uma pessoa especial, senti aquela emoção que só uma mãe consegue entender. Meu filho, meu único filho, finalmente havia encontrado alguém que o fazia feliz, depois de tanto tempo focado apenas no seu trabalho de engenheiro. Era um domingo de outubro. Eu havia preparado minha lasanha especial, o prato favorito de Rafael desde a infância. Arrumei a mesa com a toalha de linho que Jorge me deu no nosso 15º aniversário. Tirei a louça boa, comprei até flores frescas para o centro de mesa. Eu queria que tudo estivesse perfeito. Quando a campainha tocou, sequei as mãos no avental e abri a porta com um sorriso enorme. Viviane tinha cerca de 1,70 m. Usava saltos altíssimos que a faziam parecer ainda mais imponente e vestia um tailleur cor de vinho que gritava dinheiro. Seus cabelos castanhos caíam perfeitamente sobre os ombros. A maquiagem era impecável. Ela era bonita. Não podia negar isso. Mas havia algo em seus olhos. Algo que não consegui decifrar naquele momento. Prazer em conhecê-la, Dona Estela. Ela me disse, estendendo a mão em vez de me dar um abraço. O aperto dela era firme, quase agressivo. Rafael me falou muito da senhora. Rafael estava radiante. Eu nunca o tinha visto assim, com aquela luz nos olhos, aquele sorriso que não se desfazia. Ele estava verdadeiramente apaixonado, e eu só queria que ele fosse feliz. Então, ignorei aquela vozinha interior que me dizia que algo não se encaixava. Durante a refeição, Viviane falou sem parar sobre seu trabalho em uma consultoria de negócios, sobre suas viagens ao Rio de Janeiro e Brasília, sobre seus planos ambiciosos. Rafael mal conseguiu dizer uma palavra. Ele apenas a olhava, hipnotizado, enquanto ela dominava cada segundo da conversa. Que casa aconchegante, disse Viviane, olhando ao redor da minha sala de jantar. A maneira como ela pronunciou aconchegante me fez sentir como se ela tivesse dito pequena ou ultrapassada. O Rafael me disse que a senhora está aqui há quase 30 anos. 32, corrigi, tentando manter um tom amável. Eu cresci aqui, meu filho cresceu aqui. Esta casa tem história. Claro, claro, história é importante. Ela respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Embora às vezes a gente precise saber quando é hora de seguir em frente, não é mesmo? Aquele foi o primeiro sinal. Mas eu deixei passar. Os meses seguintes foram um turbilhão. Rafael me visitava cada vez menos. Antes, ele passava os domingos comigo, me ajudava com os reparos da casa. Conversávamos por horas tomando café. Agora, tudo eram desculpas. A Viviane quer que a gente vá àquele restaurante novo. Temos planos com amigos. A família dela nos convidou para Angra dos Reis. A família dela, como se a dele não existisse. Em fevereiro, 6 meses depois de conhecê-la, Rafael me ligou animado. Mãe, eu pedi a Viviane em casamento e ela aceitou. Vamos nos casar em agosto. 6 meses de namoro. 6 meses para decidir passar o resto da vida com alguém. Não acha muito rápido, meu filho? Atrevi-me a perguntar. Vocês mal estão se conhecendo.
Mãe, quando a gente encontra a pessoa certa, a gente sabe. A senhora e o papai também se casaram bem rápido, não foi? Ele estava certo naquilo. Jorge e eu havíamos nos casado 1 ano depois de nos conhecermos, mas era diferente. Ou assim eu queria acreditar. O casamento foi em um elegante jardim na Zona Sul. Viviane queria tudo perfeito, tudo controlado. Ofereci-me para ajudar com as despesas. Afinal, eu era a mãe do noivo. Não se preocupe, dona Estela, Viviane me disse com aquele sorriso condescendente. Meus pais já cobriram tudo. A senhora apenas relaxe e aproveite. Senti-me como uma convidada no casamento do meu próprio filho. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se alguém tinha alguma objeção, um pensamento me passou pela cabeça, mas o empurrei bem para o fundo. Rafael parecia tão feliz, tão completo. Quem era eu para estragar aquilo? Depois do casamento, as coisas mudaram mais rápido. Rafael e Viviane se mudaram para um apartamento nos Jardins, um lugar bacana, moderno, mas extremamente caro. Quando fui visitá-los pela primeira vez, Viviane abriu a porta com um sorriso tenso. Dona Estela, que surpresa. Rafael não me avisou que a senhora vinha. Liguei para ele de manhã. Ele me disse para vir. Respondi, carregando um pote com a feijoada que eu havia cozinhado para eles. Ah, sim, bem, entre. Embora eu preferisse que tivéssemos combinado antes, sabe, para deixar a casa apresentável. A casa estava impecável. Impecável demais, como um showroom, não como um lar. Aquela visita durou 20 minutos. Viviane tinha uma conferência importante, e eu entendi que o trabalho dela era muito exigente. 3 meses depois, no aniversário de 34 anos de Rafael, ele não atendeu minhas ligações. Liguei 5 vezes. Nada. Enviei mensagens. Nada. Passei a tarde inteira olhando para o bolo de chocolate que eu havia feito para ele, vendo-o ali intacto, zombando de mim. No dia seguinte, recebi uma mensagem breve. Desculpa, mãe, esqueci. A Viviane organizou uma festa surpresa com os amigos dela e eu me desliguei do celular. Ele esqueceu o próprio aniversário. O dia em que eu o trouxe ao mundo após 18 horas de trabalho de parto. Naquela noite, chorei pela primeira vez. Chorei abraçando o relógio de bolso de Jorge, aquele relógio que ele sempre carregava e que eu agora guardava no criado mudo como um tesouro. Ah, Jorge, sussurrei na escuridão do meu quarto. O que está acontecendo com o nosso filho? Mas o pior ainda não havia chegado. Eu nem imaginava o que Viviane havia planejado. Nem como ela usaria o amor de mãe que eu sentia como uma arma contra mim. Porque quando dezembro chegou e eles me convidaram para passar o Natal com eles, pensei que as coisas iriam melhorar. Pensei que talvez fosse uma questão de tempo para Viviane se acostumar comigo. Quão errada eu estava. A ceia de Natal foi na casa dos pais de Viviane, nos Alpes da Serra, uma mansão com 3 andares, jardim e até uma fonte. Cheguei com minhas travessas e minhas tortas, orgulhosa de compartilhar nossas tradições. A mãe de Viviane, Gabriela, me recebeu com uma falsa gentileza. Ah, dona Estela, não precisava se incomodar. Aqui já temos a ceia contratada com um serviço de catering. Minha comida acabou na cozinha, encurralada entre pratos sujos. Durante o jantar, fiquei sentada na ponta da mesa, longe de Rafael. Ouvi risadas, brindes, conversas das quais eu não fazia parte. Em um momento, Viviane levantou a taça e disse: brindo a esta linda família que me acolheu, aos meus sogros, que já não estão aqui, mas que certamente estariam orgulhosos do Rafael. Jorge não estava ali, mas eu estava. Eu estava ali, viva, presente e visível. Rafael nem sequer corrigiu a esposa, apenas brindou com um sorriso. Naquela noite, voltei para casa de táxi, sozinha, enquanto todos continuavam a celebrar. E ali, no banco de trás daquele carro, que cheirava a pinho e cigarros velhos, tomei uma decisão. Eu não ia mais implorar por um lugar na vida do meu filho. Se eles quisessem me afastar, que tentassem, mas não seria tão fácil quanto acreditavam. Os meses seguintes foram como assistir a alguém morrer em câmera lenta. Cada ligação não atendida, cada desculpa, cada "te ligo mais tarde", mãe, que nunca chegava, era como arrancar um pedacinho da minha alma. Fevereiro chegou com seu ar frio e promessas vazias. No meu aniversário de 66 anos, acordei cedo, como sempre. Fiz café,
Sentei-me à mesa da cozinha e esperei. Esperei pela ligação que costumava chegar às 7 da manhã sem falta. A ligação onde Rafael cantava "Parabéns para você", desafinado, mas com todo o coração, assim como fazia quando era criança. 7, 8, 9, às 10 da manhã recebi um SMS. "Feliz aniversário, mãe. Desculpa não ligar. Tive uma reunião cedinho. Te amamos muito. Te amamos no plural, como se o amor de Viviane por mim fosse real." Não respondi. Fiquei olhando para aquela mensagem fria e sem alma e algo dentro de mim se quebrou de vez. Mas a vida continuou, porque é isso que a vida faz. Continua, mesmo que você esteja desmoronando por dentro. Em março, minha amiga Eleonora me convidou para a festa da família dela. "Venha, Estela, você não pode ficar sozinha o tempo todo. Precisa se distrair." Nora me conhecia desde a infância. Ela sabia ler minha tristeza, mesmo que eu tentasse escondê-la. Fui àquele encontro e foi lá que ouvi as palavras que confirmariam minhas piores suspeitas. Eu estava na cozinha ajudando a servir a caipirinha quando ouvi a voz de Rosa, prima de Eleonora, conversando na sala. Eu não tinha a intenção de espionar, mas meu nome flutuou na conversa como um alarme. Sim, a Sandra, minha amiga, me disse que trabalha com a Viviane. Ela conta que no escritório a Viviane vive reclamando da sogra, que é muito dependente, que está sempre buscando atenção, que o Rafael não consegue viver a vida dele porque a mãe não o deixa. A concha caiu da minha mão, espirrando caipirinha quente no chão. "E o que o Rafael diz?" perguntou outra voz. Bom, segundo a Sandra, o Rafael nem a defende mais. Diz que a Viviane o dominou completamente. Que a dona Estela ligou chorando um dia porque não tinha notícias deles havia 3 semanas, e a Viviane disse ao Rafael que a mãe dele era manipuladora, que usava o choro para fazê-lo se sentir culpado. Manipuladora. Eu, a mulher que havia feito turno duplo como secretária para que meu filho pudesse estudar engenharia em uma universidade particular, a que vendeu o título do pequeno terreno que minha mãe me deixou para pagar o intercâmbio dele nos Estados Unidos. A que ficou viúva e não se casou novamente para dedicar toda a atenção àquele menino que agora me via como um fardo. Saí daquela casa sem me despedir. Nora me alcançou na rua. "Estela, espera. Não dê ouvidos. É só fofoca." "Fofoca?" Falei, sentindo as lágrimas começarem a queimar meus olhos. "Eleonora, meu filho não me fala. Quando fala, é por obrigação. A esposa dele me odeia e ele permite. Isso não é fofoca. É a minha realidade." Naquela noite, sozinha na minha casa, fiz algo que nunca pensei que faria. Abri o Facebook e procurei o perfil de Viviane. Eu não costumava entrar em redes sociais, mas precisava entender, precisava ver o que ela mostrava ao mundo. O perfil dela estava cheio de fotos. Ela e Rafael em restaurantes chiques. Ela e Rafael na praia. Ela e Rafael em festas com amigos. Sorrisos perfeitos, poses estudadas, legendas melosas sobre o amor verdadeiro. Continuei rolando e encontrei uma foto de Natal, o mesmo Natal em que eu havia sido invisível naquela mansão. Na foto apareciam Viviane, Rafael e os pais dela. A legenda dizia: "Natal em família, abençoada por ter os melhores sogros do mundo." Eu não existia. Não havia sequer uma menção, um comentário, nada. Era como se eu não tivesse estado lá, como se eu não existisse. Fechei o notebook com tanta força que a tela tremeu. Minhas mãos suavam e meu coração batia tão rápido que pensei que teria um infarto ali mesmo. Mas o pior chegou em abril, durante o almoço de família organizado pela irmã de Jorge, minha cunhada Patrícia Rezende. Era aniversário da filha dela e todos nos reunimos na casa. Cheguei cedo, como sempre, para ajudar nos preparativos. Rafael e Viviane chegaram 2 horas atrasados. Quando entraram, Viviane usava uma blusa de seda off-white que devia ter custado mais do que o meu aluguel de 2 meses. Rafael carregava uma garrafa de vinho que provavelmente também não era barata. Eles pareciam elegantes, bem-sucedidos, perfeitos. "Desculpem o atraso", disse Viviane com aquele sorriso que eu já conhecia tão bem. "Tivemos um café da manhã com investidores. Sabe como é a vida de negócios." Patrícia deu a eles o lugar na mesa principal. Eu tive que me sentar com primos distantes, perto da cozinha. Durante a refeição, Viviane monopolizou toda a atenção.
Falou da promoção na empresa, do SUV novo que estavam prestes a comprar, dos planos de viajar para a Europa no verão. E bem, ela disse em um momento, limpando a boca delicadamente com o guardanapo. Também estamos vendo opções para nos mudarmos para uma casa maior. O apartamento já está pequeno para nós. Rafael concordou animadamente. Sim, estamos procurando na região dos jardins. Algo com jardim, 3 quartos, com potencial. 3 quartos. Um para eles. Um para escritório, um para hóspedes. Em nenhum momento mencionaram um para a avó. Para mim. E a dona Estela? Perguntou Patrícia. Abençoada minha cunhada. Não tinham pensado em algo onde houvesse espaço para ela também? Quer dizer, para ela ficar perto do neto quando ele chegar. O silêncio que se seguiu foi tão espesso que podia ser cortado com uma faca. Viviane soltou uma risada nervosa. Oh, Patrícia, que ideias! A dona Estela está muito bem na casa dela. Tem as coisas dela, as lembranças, a independência dela. Não acho que ela queira se mudar na idade que tem, não é, dona Estela? Todos se viraram para me olhar. Eu estava nos fundos, perto da cozinha, como uma convidada de segunda classe na festa da minha própria família. Não, claro que não, menti, sentindo minha garganta se fechar. Estou muito confortável onde estou. Viviane sorriu vitoriosa. Rafael nem sequer olhou para mim. Naquela tarde, quando todos se despediam com abraços e promessas de se verem em breve, aproximei-me de Rafael. Peguei-o pelo braço suavemente. Meu filho, podemos conversar um momento? Ele olhou para Viviane como se pedisse permissão. Ela checou o relógio. Rafael, temos que ir. Combinamos de ver os Martins às 6. Mãe, pode ser outro dia? Meu filho me disse. Meu único filho, sem sequer olhar nos meus olhos. Estamos atrasados. Eu os observei se afastar. Rafael abriu a porta do carro para Viviane com uma gentileza que já não me dedicava. Ela entrou com elegância, sem olhar para trás, sem dizer adeus. Patrícia se aproximou e pôs a mão no meu ombro. Estela, essa mulher não faz bem ao Rafael. Qualquer um consegue ver. Mas ele não vê, sussurrei. Ou não quer ver. Naquela noite, de volta à minha casa vazia, sentei-me na sala de estar escura. Não acendi as luzes. Não liguei a televisão. Apenas fiquei ali, na mesma poltrona, onde Rafael e eu assistíamos a filmes nas sextas-feiras, onde ele fazia a lição enquanto eu tricotava, onde ríamos e conversávamos até cair no sono. Agora, aquela poltrona era só minha, e a casa, tão cheia de lembranças, parecia um mausoléu. Mas algo estava mudando dentro de mim. Não era apenas tristeza, era algo mais sombrio, mais frio. Era o começo do fim da minha paciência. Porque uma coisa é ser ignorada, outra, muito diferente, é ser apagada. E Viviane estava me apagando linha por linha da vida do meu filho. O que ela não sabia é que eu ainda tinha tinta e estava prestes a escrever o meu próprio final. Maio chegou com seu calor sufocante e com uma ligação que mudaria tudo. Era sábado de manhã. Eu estava regando as plantas do jardim de inverno quando o telefone tocou. Rafael, meu coração deu um salto bobo e esperançoso, como se fosse a primeira vez que ele me ligava em meses. Mãe, como a senhora está? A voz dele soava estranhamente animada, quase forçada. A gente não conversa há um tempão. 3 meses. 3 meses exatos desde a última vez que tivemos uma conversa de verdade. Por aqui, meu filho. Sabe, fazendo as mesmas coisas de sempre. Que bom, que bom. Ei, mãe, eu e a Viviane queríamos dar uma passada para ver a senhora nesta tarde. Temos algo importante para contar. Algo que vai deixar a senhora muito feliz. Algo importante. Quanta ironia. Quando algo realmente importante tinha acontecido na minha vida, como quando fiz a cirurgia de vesícula no ano passado, ele não estava lá. Chegou ao hospital quando eu já estava na recuperação, com um buquê de flores murchas que claramente havia comprado no posto. Claro, meu filho, estarei esperando. Desliguei e uma sensação estranha percorreu meu corpo. Não era entusiasmo. Era algo mais parecido com um pressentimento. Aquela intuição que as mães desenvolvem após anos de conhecerem os filhos. Passei a tarde limpando, cozinhando. Fiz chá gelado, cortei frutas, preparei patê de frango. Uma parte de mim ainda queria agradá-lo. Ainda buscava a aprovação dele, como se ele fosse aquele menino de 7 anos que me abraçava e dizia que eu fazia lá a melhor comida do mundo. Eles chegaram às 5 da tarde.
Viviane usava um vestido nude, óculos escuros que não tirou até entrar em casa, e aquele sorriso que eu já havia aprendido a decifrar. Falso, calculista, perigoso. Dona Estela, sua casa está tão bonita, ela disse, olhando ao redor como se fosse a primeira vez que vinha, quando ela já havia estado ali pelo menos 10 vezes. Tem um charme bem tradicional. Tradicional? Outra forma elegante de dizer velha, ultrapassada. Sentamo-nos na sala de estar. Rafael estava nervoso, inquieto, evitando meu olhar. Viviane, por outro lado, estava relaxada, em total controle da situação. Mãe, temos uma notícia maravilhosa, Rafael começou, finalmente olhando para mim. Os olhos dele brilhavam, mas eu não conseguia distinguir se era felicidade ou outra coisa. A Viviane está grávida. A senhora vai ser avó. O mundo parou por um segundo. Avó. Eu ia ser avó. Um neto, a continuação de Jorge, de mim, da nossa família. As lágrimas vieram sem pedir licença. Levantei-me para abraçar Rafael, mas Viviane se colocou entre nós, estendendo a mão formalmente, como se fôssemos parceiras de negócios. Obrigada, Dona Estela. Estamos muito animados. Sentei-me novamente, limpando as lágrimas com as costas da mão, tentando processar a informação. Mas não é só isso, continuou Viviane, cruzando as pernas elegantemente. Queremos também compartilhar com a senhora nossos planos futuros. Eu e Rafael temos pensado muito em que tipo de vida queremos dar ao nosso bebê. Aí vinha. Senti no ar, na maneira como Viviane se inclinou para a frente, em como Rafael olhava para o chão. O apartamento onde moramos é muito pequeno para criar uma criança. Precisamos de espaço, de um jardim, de um lugar onde ele possa crescer seguro e feliz. Você tem razão, eu disse, ainda sem entender onde aquilo ia dar. Vocês poderiam procurar uma casa para alugar enquanto economizam para comprar algo próprio. Viviane soltou uma risadinha que me deu arrepios. Bom, Dona Estela, na verdade, viemos propor algo muito melhor, algo que beneficiaria a todos nós. Rafael finalmente falou. Mãe, pensamos no seu terreno. Aquele lá de Alphaville que o papai deixou para a senhora? Meu terreno. O terreno que Jorge havia comprado 20 anos antes, com as economias de uma vida. O terreno que havia valorizado ano após ano porque a região se tornou uma das mais cobiçadas da cidade. 500 metros quadrados em uma localização privilegiada. Minha herança, minha segurança. O que tem o meu terreno? Perguntei, sentindo minha boca secar. Bem, Viviane tomou a palavra como se a conversa fosse dela, a decisão dela. A verdade é que na idade da senhora manter um terreno daquele tamanho é complicado. Tem que pagar IPTU, taxas de condomínio, serviços, e a senhora nem está usando. Fica lá, vazio, sem propósito nenhum. É a minha herança, respondi, mais firme do que esperava. É o que Jorge me deixou. Exatamente, interrompeu Rafael, com aquela voz suave que usava quando queria me convencer de algo. É a sua herança, mãe, mas poderia ser muito mais. Poderíamos construir uma casa linda lá, uma casa grande, de 2 andares, com jardim, e a senhora poderia morar conosco. Seríamos uma família de verdade. Uma família de verdade, como se não tivéssemos sido uma antes. Como se os últimos 4 anos de distância e desprezo fossem apenas coisa da minha imaginação. Nós construiríamos tudo com nossas economias, continuou Viviane. Temos contatos muito bons com arquitetos e construtoras. Faríamos algo moderno, funcional e, obviamente, teríamos um espaço especial para a senhora, Dona Estela. Seu próprio quarto com banheiro, para que tenha privacidade, mas esteja perto do seu neto. Meu próprio quarto no meu próprio terreno. Quanta generosidade! Eu não sei, disse devagar, tentando ordenar meus pensamentos. É algo muito grande. Preciso pensar. A máscara de Viviane se rachou por um segundo. Vi frustração nos olhos dela. Mãe! Rafael ajoelhou-se na minha frente, pegando minhas mãos. Fazia tanto tempo que ele não me tocava assim que eu quase havia esquecido a sensação. Pense bem, a senhora poderia ver seu neto crescer todos os dias. Não estaria mais sozinha nesta casa grande. Estaríamos todos juntos, como uma família. Não é isso que a senhora sempre quis? Ele estava certo. Era exatamente o que eu sempre quis. Estar perto do meu filho, do meu futuro neto, não acordar mais sozinha todas as manhãs nesta casa cheia de lembranças e vazia de vida. E como funcionaria exatamente?
Perguntei, sentindo minha resistência começar a enfraquecer. As despesas, a construção, a propriedade. Seria tudo muito simples, disse Viviane, tirando uns papéis perfeitamente dobrados de sua bolsa. Meu amigo Bernardo é tabelião. Ele nos ajudaria com toda a papelada. Basicamente, a senhora manteria a propriedade do terreno, mas nos daria uma permissão legal para construir. É um contrato provisório enquanto a casa é feita. Depois, quando estiver tudo pronto, podemos fazer os acertos finais para que todos fiquemos registrados como proprietários. Tudo muito transparente, tudo legal. Os papéis tremeram nas minhas mãos. Havia letras miúdas, parágrafos longos, termos jurídicos que eu não entendia. Eu não sei. Deixem-me ler com calma, consultar o Dr. Maurício. O Dr. Maurício? Viviane quase cuspiu o nome. Esse homem deve ter uns 90 anos, mãe. Com todo o respeito, precisamos de advogados atualizados, que entendam como as coisas funcionam agora. Dr. Maurício tinha 74 anos e era o advogado de confiança de Jorge há 30 anos. Mas Viviane tinha aquele jeito de fazer você duvidar de tudo, até das pessoas em quem mais confiava. Mãe, Rafael apertou minhas mãos. Confie em mim. Quando eu falhei com a senhora, essa pergunta doeu mais do que ele imaginava, porque a resposta era, constantemente, durante os últimos 4 anos. Mas naquele momento, com os olhos dele implorando, e a promessa de um neto, de uma família unida, de não estar mais sozinha, tudo isso nublou meu julgamento. Tudo bem, sussurrei, mas quero ler tudo antes de assinar. Viviane sorriu, e aquele sorriso deveria ter me avisado que eu acabara de cometer o maior erro da minha vida. Os 3 meses seguintes foram um turbilhão de emoções contraditórias. Por um lado, Rafael voltou para a minha vida. Ligava quase todos os dias, passava para me ver nos fins de semana, até me acompanhou ao supermercado em um sábado, como quando era criança. Por outro, algo não parecia certo. Era como se tudo estivesse perfeito demais, repentino demais. Viviane organizou tudo com eficiência militar. Chegava à minha casa com pastas cheias de plantas, catálogos de acabamentos, orçamentos de construtoras, sempre sorrindo, sempre gentil, sempre pressionando para que as coisas avançassem mais rápido. Dona Estela, veja como este porcelanato ficaria lindo na sala. Ela me dizia, mostrando revistas de decoração. E no seu quarto, poderíamos colocar um armário enorme, com espaço para todas as suas coisas. Meu quarto. Cada vez que ela dizia, algo no meu estômago se revirava. Em uma tarde de julho, Viviane chegou com Bernardo Costa, o tabelião. Ele era um homem de uns 45 anos. Terno caro, sorriso ensaiado, aperto de mão forte demais. Dona Estela, é um prazer. Viviane falou maravilhas da senhora, ele disse, abrindo sua maleta na minha mesa de jantar. Vamos fazer tudo isso rápido e simples, para não complicar. Rápido e simples. Essas palavras deveriam ter me alarmado. Ele colocou uma pilha de documentos na minha frente. Isso é apenas uma autorização provisória para que seu filho possa iniciar a construção no terreno. A senhora mantém a propriedade total. Não se preocupe. É pura formalidade. E por que ele não pode construir sem esse papel? Perguntei, tentando entender. Bernardo soltou uma risada condescendente. Ora, minha senhora, é que o banco não empresta dinheiro para a construção se quem solicita o crédito não tiver algum documento que comprove seu direito de construir na terra. É burocracia simples. Nada para se preocupar. Rafael estava sentado ao meu lado, concordando com cada palavra do tabelião. É normal, mãe. Todos os bancos pedem a mesma coisa. Peguei a caneta que Bernardo me estendeu. Pesava como se fosse de chumbo. Olhei para meu filho, buscando em seus olhos algum sinal de dúvida, de aviso. Só vi entusiasmo, esperança, aquela luz que esteve apagada por anos. Assinei 1, 2, 3 folhas, meu nome completo em cada linha pontilhada. Perfeito, disse Bernardo, guardando os papéis rapidamente. Em 2 semanas teremos o crédito aprovado e poderemos iniciar a construção. Eles cumpriram a palavra. 2 semanas depois, as máquinas chegaram ao meu terreno. O barulho de tratores, a poeira, o movimento constante de operários transformaram aquele espaço tranquilo em um caos organizado. Rafael me levava para ver o progresso toda semana. Olha, mãe, aqui vai ser a cozinha, enorme, com ilha central. E lá atrás, o seu quarto, com janelas grandes para entrar o sol.
Em setembro, as paredes já estavam erguidas. Era uma casa linda, não podia negar. 2 andares, fachada moderna, janelas amplas. Viviane havia desenhado cada detalhe. Em um domingo, enquanto almoçávamos na minha casa, Viviane soltou a bomba. Dona Estela, temos uma notícia maravilhosa, ela disse, acariciando a barriga de 5 meses. O bebê é um menino, vai se chamar Mateus, como o meu avô, Mateus. Eles nem sequer consideraram chamá-lo de Jorge, como o avô paterno. Que nome lindo, menti, sentindo uma pontada no peito. E bem, com o bebê a caminho, precisamos acelerar a construção, continuou Viviane. O problema é que o orçamento está ficando um pouco mais alto do que o esperado. Os materiais subiram. Sabe como está a situação? Rafael pigarreou, desconfortável. Mãe, pensamos... Bem, o terreno é seu. A casa vai ser para todos. A senhora poderia nos ajudar com uma parte da construção? Aí estava. A verdadeira razão para toda aquela reconciliação repentina. De quanto vocês precisam? Perguntei, embora já soubesse que a resposta seria alta. 100 mil reais, disse Viviane sem piscar. Eu sei que parece muito, mas é um investimento. É para uma casa onde seu neto vai crescer. 100 mil reais. As economias que eu tinha da minha aposentadoria, do seguro de vida de Jorge, de anos de trabalho, meu colchão financeiro, minha segurança. É tudo o que tenho, sussurrei. Nós sabemos, mãe. Rafael pegou minha mão. E é por isso que significa tanto para nós. Seria o seu presente para o seu neto. Imagine quando Mateus crescer, a senhora vai poder dizer que a avó ajudou a construir a casa dele. Viviane acrescentou. Além disso, dona Estela, quando a construção terminar, a casa vai valer pelo menos 500 mil reais. Seu investimento vai triplicar. Os dias seguintes foram uma tortura. O Dr. Maurício me ligou preocupado. Estela, não estou gostando disso. Deixe-me revisar os papéis que você assinou. Mas já era tarde. Eu já havia dito sim. Eu já havia prometido o dinheiro e, acima de tudo, eu já havia visto a ilusão nos olhos de Rafael. Transferi os 100 mil reais para a conta da construtora. Vi meu saldo bancário cair abruptamente, deixando-me com apenas 5 mil reais de reserva. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, abraçando o relógio de bolso de Jorge. Me perdoe, meu amor, sussurrei para o ar. Me perdoe por gastar assim nossas economias, mas é pelo nosso neto, é pela família. Em dezembro, Mateus nasceu. Quando Rafael me ligou do hospital, eu estava pronta com a bolsa de fraldas que havia comprado, os presentinhos que havia tricotado com minhas próprias mãos. Mãe, melhor a senhora não vir hoje. A Viviane está muito cansada e precisa descansar. Avisamos amanhã. O amanhã virou 3 dias. Quando finalmente me permitiram ir ao hospital, Mateus já tinha 4 dias de vida. O quarto estava cheio de flores, balões, visitantes, os pais de Viviane, as irmãs dela, os amigos dela. Cheguei com meu humilde presente e meu coração apertado. Viviane me permitiu segurar Mateus por exatamente 5 minutos. Cuidado com a cabecinha dele, minha senhora. Não assim, deixe-me mostrar como se faz. Aquele bebê lindo com os olhos de Rafael e o nariz de Jorge era meu neto, mas parecia propriedade particular de Viviane. Fevereiro chegou com a casa quase terminada, parecia espetacular, mas quando fui ver o meu suposto quarto, meu coração caiu no chão. Não era um quarto, era uma despensa. Pequena, escura, com um banheiro minúsculo e uma janela que dava para o quintal do vizinho. É provisório, mãe, explicou Rafael, até terminarmos de arrumar tudo. Mentira. Era tudo uma mentira, e eu tinha sido tola demais para não perceber. Março do ano seguinte chegou com a promessa da mudança. A casa estava pronta, imponente, com seus 2 andares brilhantes e seu jardim perfeitamente desenhado. Viviane organizou um pequeno open house. Convidou os amigos, os pais, colegas de trabalho. Ajudei na cozinha, preparando petiscos pelos quais ninguém me agradeceu. Dona Estela, os camarões vão na mesa do terraço, não aqui, corrigiu Viviane, mudando a bandeja que eu havia arrumado com tanto cuidado. Durante o tour que Viviane dava aos convidados, ouvi cada palavra da cozinha. Este é o quarto principal, com closet e banheiro completo.
Aqui é o quarto do Mateus, projetado com cores neutras para estimular o desenvolvimento dele. E este é o escritório do Rafael. Ninguém perguntou onde era o meu quarto. Ninguém pareceu notar minha ausência no passeio. Quando todos foram embora, Viviane me levou para os fundos da casa. Aqui é o seu espaço, dona Estela. Sei que é pequeno, mas é aconchegante. Aconchegante. O cômodo media apenas 3 por 3 metros. A cama de solteiro mal cabia ao lado do guarda-roupa velho que trouxeram da minha casa. O banheiro era tão estreito que era preciso entrar de lado. A janela dava para o muro do vizinho. É provisório, repeti as palavras de Rafael como um mantra. É provisório. Mas não era. A mudança foi caótica. Meus móveis de casa foram distribuídos pela nova construção. Minha sala foi parar no hall principal, minha mesa de jantar na área de hóspedes, meus quadros nas paredes que Viviane escolheu. Todas as minhas coisas espalhadas por toda parte, mas nada realmente meu. Ah, dona Estela, esta poltrona está muito gasta. Melhor colocarmos no depósito, disse Viviane, apontando para a poltrona, onde Jorge lia o jornal todas as manhãs. Estes pratos estão lascados. Temos que jogá-los fora. Meus pratos de casamento, com suas bordas douradas e suas pequenas imperfeições. Este quadro não combina com a decoração moderna. O quadro que Rafael pintou para mim no primário, seu primeiro autorretrato. Minha vida inteira sendo descartada peça por peça. As regras chegaram na segunda semana. Viviane as chamou de acordos de convivência e as escreveu em uma folha que grudou na geladeira com um ímã. Horário da cozinha. Das 7 às 8 da manhã e das 6 às 7 da noite. Fora desses horários, por favor, não utilizar o fogão. Proibido visitantes sem aviso prévio de 24 horas. Dias de lavanderia. Terças e sextas. Máximo de 2 cargas. Proibido entrar no quarto do Mateus sem autorização. Li aquela lista sentindo a humilhação queimar minhas bochechas. Proibido entrar no quarto do meu próprio neto. São apenas para nos organizarmos melhor, explicou Rafael quando reclamei. Morar junto exige limites, mãe. Não leve para o lado pessoal. Como não levar para o lado pessoal quando eles estavam me tratando como uma empregada no meu próprio terreno? As humilhações se tornaram diárias. Em uma terça-feira, Viviane entrou no meu quarto sem bater. Dona Estela, a senhora usou meu shampoo? Ela perguntou com os braços cruzados. Não, eu tenho o meu. Bom, porque ontem estava cheio e hoje está pela metade. E como a senhora é a única que entra no banheiro de cima quando limpa? Estou dizendo, eu não usei, Viviane. Tudo bem, só estou dizendo que se precisar de algo pode pedir. Não precisa pegar coisas que não são suas. Ela estava me acusando de ser ladra no meu próprio terreno, com o meu próprio dinheiro investido em cada centímetro daquela casa. Pior ainda foi o dia em que quis segurar Mateus. O bebê estava chorando no carrinho na sala de estar. Eu estava perto, dobrando roupas. Peguei-o nos braços, embalando-o suavemente, como havia embalado Rafael 34 anos antes. Viviane desceu as escadas correndo. O que a senhora está fazendo, dona Estela? Nada. Estava só acalmando-o. Já disse 1000 vezes para não pegá-lo sem lavar as mãos antes. As bactérias, minha senhora. As bactérias. Ela arrebatou Mateus dos meus braços como se eu fosse uma ameaça, como se eu fosse uma estranha perigosa. Eu lavei as mãos. Menti, sentindo as lágrimas querendo sair. Não lavou. Eu vi a senhora. Estava dobrando roupas e depois tocou nele. Por favor, seja mais cuidadosa com o meu filho. Meu neto, não o filho dela. Meu neto. Maio trouxe outra surpresa. Estávamos jantando, um dos poucos momentos em que os 3 dividíamos a mesa. Dona Estela, precisamos falar sobre algo importante. Começou Viviane, limpando a boca delicadamente. Rafael parou de comer, olhando para o prato. A verdade é que as despesas da casa estão muito altas. Água, luz, gás, IPTU. Tudo subiu muito. Eu posso ajudar, ofereci. Tenho minha pensão. Sim, bom, é exatamente sobre isso que queríamos falar. Acreditamos que seria justo a senhora contribuir com uma parte proporcional das despesas. Claro, sem problemas. Quanto? Viviane deslizou um papel pela mesa. Era uma lista detalhada. Luz, água, gás, internet, IPTU, manutenção. No final, em números vermelhos,
Contribuição mensal sugerida, R$ 800. R$ 800. Quase metade da minha pensão. É que é muito... Gaguejei. Dona Estela, a senhora mora aqui. Usa os serviços. Não pode esperar que tudo seja de graça. Mas eu dei R$ 100.000 para a construção e o terreno é meu. O rosto de Viviane endureceu. O terreno é seu, mas a casa é nossa. Nós pagamos a construção, os acabamentos, tudo. Sua contribuição foi voluntária. Ninguém a obrigou. Olhei para Rafael, esperando que ele me defendesse, que dissesse alguma coisa. Mãe, é justo. Todos devemos contribuir. Naquela noite, sozinha no meu quartinho nos fundos, fiz as contas. Com o pagamento mensal, sobrariam apenas R$ 300 para comida, remédios, transporte, tudo. E eu ainda precisava pagar o plano de saúde. Sentei-me na beirada da cama e peguei o relógio de Jorge na gaveta do criado mudo. Estão me roubando, meu amor. Sussurrei para o relógio. Estão roubando meu dinheiro, minha dignidade, meu neto, e eu não sei como impedi-los. Mas então me lembrei de algo. Lembrei que meses atrás, quando comecei a sentir que algo não estava certo, eu havia ligado para o Dr. Maurício. Ele havia insistido em revisar os papéis. Estela, me traga tudo o que você assinou. Tudo. E eu havia feito isso. Eu havia levado a ele cópias de todos os documentos. Levantei-me da cama e procurei no fundo do meu armário a caixa de sapatos onde guardava papéis importantes. Ali estava o cartão do Dr. Maurício e um bilhete que ele mesmo havia escrito. Estela, quando você estiver pronta para agir, me ligue. Guardei o cartão no bolso. Não era a hora ainda. Eu precisava de mais evidências, mais provas. Porque algo me dizia que o pior ainda estava por vir. E eu estava certa. Os meses seguintes foram os mais sombrios da minha vida. Junho, julho, agosto passaram em uma névoa de humilhações diárias que me faziam questionar se eu ainda existia ou se havia me tornado um fantasma no meu próprio terreno. As manhãs eram o pior. Eu acordava às 5h30 antes de todo mundo para usar a cozinha sem incomodar. Fazia meu café em silêncio, tomando cuidado para que a cafeteira não fizesse barulho. Uma vez, deixei cair uma colher na pia e Viviane desceu furiosa. Dona Estela, são 6 da manhã. O Mateus acabou de dormir há 2 horas. A senhora pode ser mais cuidadosa? Pedi desculpas como se tivesse cometido um crime, como se fazer barulho na minha própria cozinha fosse um pecado imperdoável. Pior foi o dia em que quis convidar Eleonora para almoçar. Avisei Viviane com 1 semana de antecedência, como as regras exigiam. Dona Estela, naquele dia a casa está comprometida. Uns clientes do Rafael virão para fechar um negócio. A senhora não pode receber visitas. Mas eu avisei há 1 semana. E eu estou avisando com 2 semanas que aquele dia está ocupado. Visitas de negócios têm prioridade. Tive que desmarcar com Eleonora. Não posso te receber aqui. Vamos nos encontrar na sua casa? Escrevi para ela, sentindo a vergonha me queimar os ossos. Estela, o que está acontecendo? Ela me perguntou ao telefone. Aquela casa é no seu terreno. Como você não pode receber visitas? Eu não soube o que responder, porque explicar em voz alta tornaria tudo muito real, muito patético. Em julho, minha irmã Cíntia veio de fora do estado para me visitar. Eu não a via há 2 anos. Quando ela chegou e viu onde haviam me relegado, os olhos dela se encheram de lágrimas. Estela, isto é uma dispensa. O que fizeram com você? É provisório, menti novamente. Aquela mentira em que eu nem acreditava mais. Durante a visita de 3 dias, Cíntia viu tudo. Viu como Viviane falava comigo naquele tom condescendente. Viu como Rafael me ignorava quando a esposa estava presente. Viu como me proibiam de segurar Mateus sem supervisão. Aquele bebê é seu neto, Estela. Você tem direitos. Não quero causar problemas. Mateus é filho da Viviane. Ela decide. Mateus é filho do seu filho. E você é a avó dele. Reaja, irmã. Estão te pisoteando. Mas eu continuava paralisada. Continuava acreditando que, se me comportasse bem, se obedecesse a todas as regras absurdas, as coisas acabariam melhorando. Agosto trouxe a gota que quase transbordou o copo. Viviane encontrou uma marca de batom em uma toalha. Dona Estela, a senhora usou as toalhas brancas do banheiro de hóspedes? Não, eu tenho as minhas. Bom, alguém usou e as manchou. E como a senhora limpa os banheiros?
Não fui eu, Viviane. Bom, alguém tem que repor essas toalhas. O jogo custou R$ 80. Vou descontar R$ 20 do seu próximo pagamento. Meu próximo pagamento, como se eu fosse uma funcionária. Como se os R$ 800 que eu já pagava mensalmente não fossem humilhação suficiente. Naquela noite, liguei para o Dr. Maurício do meu quarto, com a porta fechada e falando em sussurros. Dr. Maurício, preciso saber exatamente o que assinei. Preciso saber se posso fazer alguma coisa. Stella, estou esperando você. Venha amanhã ao escritório. Tenho informações que você precisa saber. No dia seguinte, inventei que tinha uma consulta médica. Peguei o metrô para o centro. Caminhei os 3 quarteirões até o prédio antigo, onde o Dr. Maurício tinha seu escritório há 40 anos. Ele me recebeu com um abraço paternal. Ofereceu-me café, mandou-me sentar. Depois, tirou uma pasta grossa. Stella, o que vou te dizer, você não vai gostar, mas precisa saber. Os papéis que você assinou não eram uma autorização provisória. Era uma cessão de direitos de construção. Basicamente, você deu a Rafael e Viviane o direito legal de construir no seu terreno e registrar a construção em nome deles. O mundo começou a girar. O que isso significa? Significa que a casa, embora esteja no seu terreno, legalmente pertence a eles. Se quisessem, poderiam te processar por uso do solo e te obrigar a pagar aluguel para morar aí. Mas Bernardo disse que era provisório, que eu manteria a propriedade. Bernardo mentiu. Ou pior, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Eu investiguei esse tabelião. Ele tem vários processos por fraude imobiliária. Ele é um amigo próximo da Viviane. Eles trabalham juntos regularmente. As lágrimas começaram a cair, incontroláveis. Dr. Maurício, eu investi R$ 100.000. É tudo o que eu tinha. Eu sei, Stella, e tem mais. Eu investiguei as finanças da Viviane. Ela tem uma dívida de R$ 50.000 em cartões de crédito. Está sendo processada por 2 bancos. Essa mulher está desesperada por dinheiro. Tudo começou a fazer sentido. A gravidez conveniente. O interesse repentino de Rafael. A construção rápida. A pressão constante. O que posso fazer? Perguntei, enxugando as lágrimas. Podemos processar. Temos motivos para a fraude, para recuperar seu investimento, para lutar pela propriedade. Mas preciso que você me traga mais evidências, gravações, mensagens, documentos, tudo o que você conseguir. Saí daquele escritório transformada em outra pessoa. Eu não era mais a avó ingênua que acreditava nas boas intenções do filho. Eu era uma mulher que acabara de entender que havia sido enganada pela própria família. Comprei um pequeno gravador em uma banca do centro. R$ 40 que doeram gastar, mas que eu sabia que eram um investimento. De volta para casa, ou o que restava dela, Viviane me esperava na porta. Onde a senhora estava, dona Estela? Procurei a senhora a tarde toda. Mateus estava chorando e eu precisava que a senhora cuidasse dele enquanto eu trabalhava. Tive uma consulta médica, eu avisei. Bom, da próxima vez, deixe o celular ligado. Eu liguei umas 10 vezes. Verifiquei meu celular. Não havia nenhuma ligação perdida. Naquela noite, no meu quarto, ativei o gravador e o escondi no bolso do meu roupão. A partir daquele momento, toda a conversa, toda a humilhação, toda a ordem absurda foi gravada. Setembro chegou com a cobrança de aluguel. Viviane me chamou à sala de estar. Dona Estela, os 500 mensais não são mais suficientes. Os serviços subiram. A partir deste mês, serão R$ 800. R$ 800, mais da metade da minha pensão. Eu não posso pagar isso, Viviane. Então, teremos que buscar outras alternativas. Talvez seja a hora de a senhora procurar um lugar mais em conta para morar. O gravador no meu bolso capturou cada palavra, cada ameaça velada, cada tentativa de me tirar do meu próprio terreno. E eu continuei reunindo evidências. Continuei sendo a velha obediente que não causava problemas, porque agora eu tinha um plano. Agora eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Eu estava apenas esperando o momento perfeito para agir. Outubro me encontrou transformada. Por fora, eu ainda era a mesma Estela submissa, pedindo permissão para usar a própria cozinha, abaixando a cabeça a cada ordem de Viviane. Por dentro,
Eu era uma mulher em uma missão, uma mulher documentando cada injustiça com a precisão de um detetive. O gravador se tornou o meu melhor aliado. Eu o carregava no bolso do roupão, na minha sacola de supermercado, escondido entre os panos quando eu limpava. Cada conversa ficava registrada. Cada humilhação, cada ameaça, cada mentira. Em uma tarde, enquanto fingia limpar o escritório de Rafael, encontrei algo que me gelou o sangue. Na mesa dele, meio escondido sob uns papéis, estava um documento bancário, um extrato de empréstimo hipotecário. Peguei meu celular com as mãos trêmulas e tirei uma foto. O empréstimo era de R$200 mil. A garantia, o meu terreno. A construção registrada em nome de Rafael e Viviane. Eles haviam usado minha propriedade para se endividar sem minha permissão, sem meu conhecimento. Naquela noite, encontrei-me novamente com o Dr. Maurício. Trouxe a ele as fotografias, as gravações, tudo. Estela, isso é fraude. Fraude pesada. Eles usaram sua propriedade como garantia sem seu consentimento. E o empréstimo? Para que serviu? Dr. Maurício investigou. 2 dias depois, ele me ligou com a resposta. O dinheiro foi usado para pagar as dívidas da Viviane e comprar o SUV novo que eles têm. Não foi para a construção. Você pagou a construção com seus R$100 mil. Sentei-me em um banco de praça, onde ninguém pudesse ouvir minha conversa. O mundo girava ao meu redor enquanto eu processava a informação. Também descobri outra coisa, continuou o Dr. Maurício. Bernardo Costa, o tabelião, foi expulso da Associação de Tabeliães 3 meses atrás. Os documentos que você assinou não têm validade legal plena. Há irregularidades. O que isso significa? Significa que podemos lutar e podemos vencer, mas precisamos agir logo, antes que eles tentem legalizar outra coisa ou vender a propriedade. Vender? Eles podem fazer isso? Com os documentos fraudulentos que eles têm, poderiam tentar. Já vi casos assim, é por isso que precisamos agir agora. Passei as semanas seguintes me preparando. O Dr. Maurício redigiu a ação judicial, fraude imobiliária, uso ilegal de propriedade como garantia hipotecária, falsificação de documentos, esbulho. Reunimos todas as provas, as gravações, as fotografias, os extratos bancários, testemunhos de Eleonora e Cíntia. Também investigamos Viviane mais a fundo. O Dr. Maurício contratou um investigador particular. O que descobrimos foi devastador. Viviane tinha 2 cartões de crédito estourados. Devia R$50 mil, como o Dr. Maurício havia dito, mas também tinha um processo por fraude de uma empresa anterior onde trabalhou. Ela havia falsificado notas fiscais. Haviam a demitido e processado. Rafael não sabia de nada disso. Meu filho havia se casado com uma mentirosa profissional e nem sabia. Em uma noite de novembro, enquanto jantávamos, Viviane soltou outra bomba. Dona Estela, eu e Rafael estivemos pensando. Esse arranjo de moradia não está funcionando. Rafael olhou para o prato, incapaz de me encarar. Acreditamos que seria melhor para todos se a senhora procurasse seu próprio espaço, um apartamento pequeno perto daqui. Assim, manteríamos nossa independência, mas ficaríamos em contato. O gravador no meu bolso capturou cada palavra. Mas esta é a minha terra, eu disse, suavemente, sem me alterar. Sim, mas a casa é nossa e morar junto está gerando atritos. A senhora merece a sua paz, Dona Estela. Podemos ajudar com o aluguel de um lugar nos primeiros meses, enquanto a senhora se ajeita. Eles queriam me tirar. Queriam minha terra, meu investimento, minha herança e queriam me jogar fora como se joga um móvel velho que não serve mais. Deixem-me pensar, eu disse, levantando-me da mesa. No meu quarto, disquei o número do Dr. Maurício. É hora, prepare tudo, quero agir na próxima semana. Tem certeza, Estela? Completamente certa. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Continuar fingindo a normalidade, sabendo o que estava por vir, ver Rafael brincar com Mateus, sabendo que em dias nosso relacionamento mudaria para sempre. Parte de mim ainda amava meu filho. Ainda queria acreditar que ele era vítima da Viviane, que ela o havia manipulado. Mas outra parte, a parte que havia despertado após meses de humilhações, sabia a verdade. Rafael havia escolhido. Ele havia escolhido o dinheiro, o conforto, a vida fácil e havia me sacrificado no processo.
Na terça-feira da semana seguinte, Rafael me ligou. Era meio-dia. Eu estava no mercado comprando verduras. Mãe, estou ligando rapidinho porque estou de saída. Nos mudamos para Curitiba na semana passada. A Viviane conseguiu um emprego incrível lá e, bem, esquecemos de avisar. Sabe como é, essas coisas? Foi tudo muito rápido. O mundo parou. A moça da barraca de verduras estava me cobrando, mas eu não a ouvi. Só ouvi aquelas palavras. Esquecemos de avisar a senhora. Eles haviam se mudado com meu neto, com meus 100 mil reais investidos, com minha terra hipotecada e haviam se esquecido de me avisar. Tudo bem, meu filho, respondi com uma calma que não sentia. Boa sorte nesta nova fase. Desliguei. Deixei as verduras lá, sem comprar. Caminhei direto para casa, subi para meu quarto. Fechei a porta, abri meu notebook. Eu havia comprado em uma lan house próxima, pagando em dinheiro, para que Viviane não soubesse que eu tinha um. Entrei no meu e-mail. Redigi a mensagem para o Dr. Maurício. É hora. Vamos iniciar tudo hoje. Estou anexando as últimas gravações. Pressionei enviar. Então fiz outra coisa. Entrei no grupo de WhatsApp da família, aquele onde estavam minhas cunhadas, meus primos, minha irmã. Escrevi uma mensagem longa e detalhada. Contei tudo. O golpe, a fraude, as humilhações, as dívidas de Viviane, o empréstimo ilegal. Anexei fotos dos documentos. Pressionei enviar e desliguei o celular. Sentei-me na beirada da cama, abracei o relógio de Jorge. Está feito, meu amor. Eu cansei de ser a boba. Eu cansei de permitir que me pisoteassem. Agora chega na minha vez. Em 72 horas, Rafael receberia uma intimação judicial, uma ordem de bloqueio de contas, um processo por fraude, que poderia levá-lo à prisão, e quando isso acontecesse, ele finalmente entenderia que esquecer a mãe tem consequências, porque eu não tinha esquecido nada, e agora, finalmente, era a hora de cobrar. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada na beirada da cama, olhando para o celular desligado no criado mudo. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo normal. Cães latiam, carros passavam, a vida continuava, mas dentro de mim algo havia mudado para sempre. Às 6 da manhã, liguei o celular. Imediatamente, as mensagens começaram a chegar. Eleonora, Cíntia, minhas cunhadas, meus primos, todos haviam visto o que eu compartilhei no grupo da família. Stella, não consigo acreditar no que fizeram com você. Prima, conte conosco para o que precisar. Aquele canalha do Rafael vai pagar por isso. Mas a mensagem que me quebrou a alma foi de Patrícia, minha cunhada. Stella, Jorge estaria orgulhoso de você. Estava na hora de você se defender. Amamos você. Tomei banho, me vesti, fiz café. Pela primeira vez em meses, usei a cozinha sem medo, sem olhar o relógio. Afinal, não havia mais ninguém para incomodar. A casa estava vazia. Rafael e Viviane haviam partido sem se despedir, como ladrões na noite. Às 9 da manhã, o Dr. Maurício chegou à casa. Veio acompanhado de outro advogado mais jovem, seu sócio, o Dr. Henderson. Stella, bom dia. Pronta para isso? Mais pronta do que estive em toda a minha vida. Sentamo-nos à mesa de jantar, aquela mesa que eu havia comprado com meu primeiro salário de secretária, 35 anos atrás. O Dr. Maurício espalhou documentos sobre a superfície. A ação já está protocolada? O juiz aceitou esta manhã por se tratar de um caso de fraude flagrante. Em 48 horas, eles serão notificados. E o bloqueio? Já está em processo. Bloqueamos a conta onde está o empréstimo hipotecário. Também alertamos o banco para que não possam fazer movimentações com a propriedade, acrescentou o Dr. Henderson. Além disso, contatamos a delegacia sobre a questão do tabelião fraudulento. Bernardo já tem um mandado de investigação. Se Viviane e ele trabalhavam juntos nisso, ela também enfrentará acusações. E Rafael? Perguntei, sentindo minha voz falhar. O Dr. Maurício suspirou. Rafael é cúmplice, Stella. Ele assinou documentos, ele usou sua propriedade. Ele se beneficiou da fraude. Legalmente, ele é tão culpado quanto Viviane. Assenti, engolindo as lágrimas. Meu filho, meu único filho, o menino que havia crescido nesta casa, que havia brincado neste jardim, que havia prometido cuidar de mim sempre. Há mais algo que você precisa saber, continuou o Dr. Maurício. Investigamos a oferta de emprego em Curitiba.
Ela não existe. Viviane não tem emprego nenhum lá. Eles se mudaram para fugir, para se afastar antes que você pudesse reagir. Então, o que eles vão fazer? Provavelmente, tentar vender a casa rapidamente antes que os peguemos legalmente. É por isso que agimos tão rápido. A propriedade já está bloqueada. Eles não podem vendê-la sem enfrentar consequências criminais. Passei o resto do dia em um estranho estado de alerta. Toda vez que o telefone tocava, meu coração disparava. Mas Rafael não ligou, nem Viviane. Silêncio absoluto. Na tarde de quinta-feira, 48 horas após enviar meu e-mail, recebi a ligação que eu estava esperando. Rafael. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Mãe. A voz dele soava desesperada, quebrada. Mãe, o que a senhora fez? Bom dia, Rafael. Não comece com isso. Acabamos de receber uma intimação judicial. A senhora está nos processando? A senhora? Minha própria mãe? Sim, estou processando você e sua esposa por fraude, esbulho e uso ilegal da minha propriedade. A senhora está louca. Fizemos tudo de boa fé. A senhora aceitou tudo. Eu aceitei sob engano. Assinei documentos que vocês me disseram que eram provisórios, quando na verdade eram uma cessão de direitos. Vocês usaram minha terra como garantia para um empréstimo sem minha autorização e gastaram meus R$100.000 pagando as dívidas da Viviane e comprando um SUV. Silêncio do outro lado. Mãe, eu não sabia. Não sabia o quê, Rafael? Não sabia que sua esposa tem R$50.000 em dívidas. Não sabia que ela foi demitida do emprego anterior por fraude. Ou não sabia que me tinha morando em uma despensa depois de eu ter investido todas as minhas economias na casa de vocês. Mãe, por favor, podemos consertar isso. Não precisa ir para o tribunal. A senhora deveria ter pensado nisso antes de se mudar sem me avisar, antes de se esquecer que tinha uma mãe. Foi uma decisão de última hora. A Viviane conseguiu um emprego e... Viviane não tem emprego em Curitiba, Rafael. Nós já investigamos. Vocês fugiram porque sabiam o que tinham feito. Outro silêncio. Mais longo, mais pesado. O que a senhora quer, mãe? Dinheiro? A casa? Diga o que a senhora quer e nós consertamos. Eu quero justiça, quero que vocês enfrentem as consequências dos seus atos. E quero recuperar minha dignidade. A senhora vai nos arruinar. O bloqueio nos deixou sem dinheiro. Temos um bebê, mãe, seu neto. Meu neto, que vocês não me deixavam segurar. Meu neto, de quem me esqueci como ser avó, quando vocês se esqueceram de me avisar que estavam se mudando. Por favor! A voz de Rafael falhou. Mãe, por favor, eu sou seu filho. Essas palavras me machucaram mais do que eu esperava. Fechei os olhos. Apertei o relógio de Jorge no meu bolso. É exatamente por isso que dói tanto, Rafael, porque você é meu filho e mesmo assim me traiu. Mãe, na segunda-feira vocês têm uma audiência preliminar. Sugiro que consigam um bom advogado. O Dr. Maurício não terá piedade. Espere, não desligue. Eu desliguei o celular. Sentei-me na poltrona da sala de estar, a mesma onde Rafael costumava dormir vendo desenho. As lágrimas que eu vinha segurando finalmente saíram. Chorei pelo filho que havia perdido, pela família que jamais teria, pelos anos de humilhações que suportei, acreditando que o amor podia tudo, mas também chorei de alívio, porque pela primeira vez em anos eu havia defendido minha dignidade. Eu havia dito, basta. E embora doesse, embora me quebrasse a alma, eu sabia que havia feito a coisa certa. Eleonora chegou naquela noite com comida, sentou-se comigo em silêncio, segurando minha mão. Você acha que eu fiz o certo? Perguntei a ela. Você fez o que deveria ter feito anos atrás, Estela. Ninguém tem o direito de te tratar assim, nem mesmo seu próprio filho. Naquela noite, dormi melhor do que em meses, sem gravador escondido, sem medo de fazer barulho, sem regras absurdas grudadas na geladeira. Porque finalmente, depois de tanto tempo, eu me sentia novamente dona da minha própria vida. O fim de semana foi uma agonia de silêncio. Rafael não ligou novamente. O telefone permaneceu mudo, zombando de mim com sua tela escura, mas eu sabia que a calma era apenas a sala de espera para a tempestade. Na segunda-feira, às 8 da manhã, o Dr. Maurício me buscou para irmos a uma audiência preliminar. Vesti meu melhor vestido, o marrom que Jorge havia me dado no nosso último aniversário. Prendi o cabelo em um coque elegante
Eu queria parecer digna, forte, não a velha quebrada que eles haviam tentado fazer de mim. O fórum era no centro da cidade, um prédio antigo, corredores ecoantes, pessoas esperando em bancos de madeira desgastada. O Dr. Maurício me levou a uma pequena sala. Respire, Estela, você verá que tudo correrá bem. Às 9 em ponto, entramos na sala de audiências. E lá estavam eles. Rafael, de terno, com olheiras profundas, abatido. Viviane, em um vestido preto discreto, cabelo preso, maquiagem mínima. Ela tentava parecer vulnerável, uma vítima, mas eu já conhecia o jogo dela. Nós nos olhamos. Rafael desviou o olhar imediatamente. Viviane sustentou meu olhar com ódio puro, sem disfarce. O juiz entrou e iniciou a audiência. Leu as acusações: fraude imobiliária, falsificação de documentos, uso ilegal de propriedade, como garantia hipotecária, esbulho. O advogado deles, um rapaz jovem e de terno barato, tentou argumentar que tudo havia sido um mal-entendido, que eu havia dado meu consentimento, que era uma disputa familiar que não merecia ação legal. O Dr. Maurício destruiu cada argumento com precisão cirúrgica. Apresentou as gravações onde Viviane ameaçava me expulsar. Apresentou os documentos do empréstimo fraudulento. Apresentou o relatório sobre Bernardo Costa, o tabelião corrupto. Meritíssimo, disse o Dr. Maurício com voz firme. Minha cliente é uma mulher de 68 anos que foi sistematicamente expoliada de seus bens pelo próprio filho e pela nora. Ela investiu R$100 mil de suas únicas economias, acreditando estar construindo um lar para a família. Em vez disso, foi relegada a uma despensa, obrigada a pagar aluguel em sua própria terra e finalmente, abandonada sem sequer um adeus. Rafael enxugou lágrimas. Viviane permaneceu rígida, calculista. O juiz revisou os documentos com uma expressão grave. Depois olhou para Rafael. Senhor Farias, é verdade que o senhor utilizou o terreno de sua mãe como garantia para um empréstimo hipotecário sem o consentimento explícito dela? Rafael gaguejou. Eu pensei que ela sabia. Sim ou não, senhor Farias? Sim, meritíssimo. E é verdade que o senhor se mudou de residência sem informar a proprietária da terra onde sua casa foi construída? Sim, mas... Basta. O juiz fechou a pasta com um golpe seco. Declaro a ação admissível. O bloqueio da propriedade e das contas bancárias é mantido. É ordenada uma investigação criminal contra a senhora Viviane Monteiro por sua relação com o tabelião Bernardo Costa. Próxima audiência em 30 dias para a apresentação de provas adicionais. O martelo caiu. Viviane se levantou gritando. Isso é injusto. Essa velha manipuladora nos enganou. Ela assinou tudo voluntariamente. Ordem, gritou o juiz. Senhora Monteiro, mais um surto e a acuso de desacato. Dispensados. Saímos da sala. No corredor, Rafael me alcançou. Parecia destruído, como se tivesse envelhecido 10 anos em uma semana. Mãe, por favor, vamos conversar. Isso não precisa destruir nossa família. Rafael, você destruiu nossa família quando decidiu que eu não importava. Foi a Viviane. Ela me convenceu de tudo. Eu não sabia das dívidas dela, dos problemas legais. Ela mentiu para mim. Viviane se aproximou como uma fera enjaulada. Agora você me culpa? Você concordou com tudo. Você assinou os papéis porque me disse que era normal, que todas as famílias faziam assim. Eu os observei brigar e senti uma estranha mistura de tristeza e satisfação. A máscara perfeita do casamento deles estava desmoronando. O Dr. Maurício pegou meu braço. Vamos, Estela, você não precisa testemunhar isso. Mas Viviane não havia terminado. Ela se plantou na minha frente, de braços cruzados. Isso não vai ficar assim, sua velha. Vamos lutar. Vamos provar que você nos deu tudo voluntariamente, e quando perdermos tudo por sua causa, você nunca mais verá seu neto. Essa ameaça me atingiu no peito. Mateus, meu neto inocente, no meio de todo aquele desastre. Mateus é a única coisa que me dói em tudo isso, respondi com a voz trêmula, mas firme. Porque ele não tem culpa de ter uma mãe fraudulenta e um pai covarde, mas eu não vou deixar que você use essa criança como escudo para conseguir o que quer. A senhora é uma amarga que não suporta ver o filho feliz. Eu ficaria feliz vendo meu filho feliz, mas você não o faz feliz, Viviane. Você está apenas arrastando-o para o seu buraco de mentiras e dívidas. Rafael se meteu entre nós.
Chega, vocês duas. Olhei para ele nos olhos. Aqueles olhos que um dia me olharam com amor puro de filho. Rafael, você ainda está em tempo de fazer a coisa certa. Pode testemunhar a meu favor, admitir o que fizeram, tentar reparar o dano. Ou pode continuar com ela e afundar de vez. Ela é minha esposa, mãe. É a mãe do meu filho. E eu sou sua mãe. A mulher que te carregou, te criou, te deu tudo. Mas parece que isso não significa mais nada para você. Virei-me e caminhei em direção à saída com o Dr. Maurício. Atrás, ouvi os gritos de Viviane, o choro de Rafael, o caos do mundo deles desmoronando. Lá fora, o sol brilhava com uma intensidade quase ofensiva, como se o universo ignorasse que meu coração estava em pedaços. Você se saiu muito bem, Estela, me disse o Dr. Maurício. Sei que dói, mas você está do lado certo. E se eu perder meu filho para sempre? Se você o perder por defender sua dignidade, então ele nunca foi realmente seu. Essas palavras me acompanharam por todo o caminho para casa. A casa vazia, sim, mas agora também livre. Livre de regras absurdas, de olhares, de desprezo, de humilhações diárias. Naquela tarde, sozinha no meu quarto, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto de Mateus brincando com blocos e um texto. Seu neto, que você nunca mais verá. Espero que sua vingança tenha valido a pena. Viviane, chorei abraçando o relógio de Jorge. Chorei por Mateus, por Rafael, por tudo o que poderia ser e nunca seria, mas não me arrependi, porque às vezes o amor verdadeiro é deixar ir, e às vezes é lutar mesmo que doa na alma. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Toda manhã eu acordava esperando sentir arrependimento pelo que havia feito, mas ele nunca vinha. Em vez disso, senti algo que havia esquecido: paz. O Dr. Maurício me mantinha informada de cada avanço. A investigação sobre Bernardo revelou que ele havia falsificado documentos para pelo menos outras 12 famílias. Viviane havia sido cúmplice dele em 3 desses casos, recebendo comissões por indicar clientes. Ela era uma golpista profissional, e Rafael havia sido apenas sua vítima mais conveniente. Stella, há novidades. O Dr. Maurício me disse em uma tarde no final de novembro. Rafael quer conversar com você, sem advogados, sem Viviane, apenas vocês dois. Meu primeiro instinto foi recusar, mas algo em mim, aquela parte que ainda era mãe, precisava ouvi-lo. Nos encontramos em uma cafeteria neutra, um desses lugares impessoais cheios de gente que não nos conhecia. Rafael chegou 15 minutos atrasado, estava com barba por fazer, olheiras profundas, um terno amarrotado. Parecia destruído. Sentou-se na minha frente sem dizer nada por um longo minuto. Apenas me olhou, como se estivesse vendo um fantasma. Mãe, comecei, mas a voz dele falhou. Fale, Rafael. É para isso que você veio. A senhora estava certa sobre tudo. A Viviane mentiu para mim desde o começo. As dívidas, as fraudes anteriores, a relação dela com o Bernardo, nada do que ela me disse era verdade. E quando você percebeu? 2 semanas atrás, encontrei e-mails entre ela e o Bernardo. Eles planejaram tudo antes mesmo de nos conhecermos. Ela me investigou, mãe. Ela sabia do terreno que a senhora herdou do papai antes de eu sequer mencioná-lo a ela. Ela me procurou de propósito. Essas palavras deveriam ter me dado satisfação, mas eu só senti tristeza. Tristeza pelo meu filho, tão ingênuo, tão manipulado. E Mateus? Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas. A Viviane está usando ele. Ela ameaça não me deixar vê-lo se eu testemunhar a seu favor. Diz que vai dizer que sou um pai negligente, que deixei a senhora maltratar nosso filho, eu maltratar Mateus quando ela mal me deixava segurá-lo. Eu sei, mãe, e eu sinto muito. Sinto muito por tudo. Sinto muito por ter tratado a senhora como tratamos. Sinto muito por ter roubado a senhora. Sinto muito por não ter defendido a senhora quando ela a humilhava. Sinto muito. A voz dele se perdeu em soluços. Ver meu filho chorar me partiu o coração, mas eu não ia ceder. Não ainda. Rafael, desculpas são boas, mas eu preciso de mais do que palavras. Eu sei, por isso vim. Eu vou testemunhar, vou contar a verdade sobre tudo. Sobre como a Viviane planejou tudo, sobre a fraude, sobre como tratamos a senhora. Vou enfrentar as consequências. E Viviane? Eu já pedi o divórcio. O Dr. Maurício me indicou um advogado.
Vou lutar pela guarda compartilhada do Mateus, embora saiba que será difícil. Estendi a mão sobre a mesa e toquei a dele. Estava fria, trêmula. Meu filho, você fez coisas terríveis. Você me machucou de maneiras que eu não sabia que eram possíveis. Mas você ainda é meu filho. E se você estiver disposto a fazer a coisa certa, a encarar a verdade, então podemos tentar reconstruir algo. A senhora me perdoa? Perdoar você vai levar tempo. Confiar em você de novo vai levar mais ainda. Mas estou disposta a tentar. Desde que você entenda uma coisa, eu nunca mais permitirei ser tratada como fui. Nunca mais serei a mãe conveniente que aceita migalhas de atenção. Eu não quero que a senhora seja essa mãe. Quero que a senhora seja minha mãe, a mulher forte que me criou, a que me ensinou que fazer o certo às vezes dói, mas é necessário. 2 semanas depois, foi a segunda audiência. Desta vez, Rafael se sentou ao meu lado. Seu testemunho foi devastador. Ele contou tudo. Como Viviane o manipulou, como planejaram usar o terreno, como me relegaram à dispensa, como me cobravam aluguel. Viviane olhava para ele com ódio puro enquanto ele falava. O advogado dela tentou desqualificá-lo, mas as provas eram esmagadoras. Os e-mails entre ela e Bernardo, os documentos falsificados, os testemunhos de vizinhos que haviam visto como me tratavam. O juiz ouviu tudo com uma expressão cada vez mais severa. Quando as declarações terminaram, ele levou apenas 5 minutos para deliberar. Vi muitos casos na minha carreira, mas este é particularmente doloroso. Ele começou. Uma mãe espoliada pela própria família, uma idosa tratada como um estorvo em sua própria propriedade. Viviane tentou interromper, mas o advogado a conteve. Portanto, decido a favor da autora, senhora Estela Farias. É ordenada a devolução imediata do valor de R$100 mil, acrescido de juros e danos morais. O empréstimo hipotecário é anulado, pois foi obtido por meio de fraude. A propriedade da construção reverte para a senhora Farias. Viviane se levantou, gritando: "Isso é injusto! Nós não temos esse dinheiro! É impossível!" Então, a construção será penhorada e leiloada. O produto da venda cobrirá a dívida. Além disso, a senhora Monteiro enfrentará acusações criminais por fraude. E o senhor Farias... Rafael tensionou. O senhor Farias cooperou integralmente com a justiça e demonstrou genuíno remorso. Portanto, não enfrentará acusações criminais, mas deverá pagar uma multa de R$10 mil por sua participação. O martelo caiu. Eu tinha vencido. Fora do tribunal, Rafael me abraçou. "Obrigado por me dar uma chance, mãe. Agora você tem que provar que a merece." E ele provou. Os meses seguintes foram de lenta reconstrução. Rafael se mudou para um apartamento pequeno, lutou pela guarda compartilhada de Mateus e venceu. Todo domingo, ele vinha me visitar com meu neto. A casa construída na minha terra foi leiloada. Um casal jovem a comprou por R$350 mil. Depois de pagar dívidas e custos legais, sobraram R$150 mil para mim. Com esse dinheiro, vendi o terreno todo por R$400 mil. O total me deu R$550 mil. Comprei um apartamento pequeno, mas iluminado, em um bairro agradável. 2 quartos, uma varanda com plantas, vista para um parque. Meu espaço, só meu. Doai R$50 mil para uma fundação que ajuda mulheres idosas vítimas de abuso familiar. Porque tive a sorte de conhecer o Dr. Maurício, de ter recursos para lutar. Muitas não os têm. O resto, investi com sabedoria, desta vez com um consultor financeiro de verdade. Em uma tarde de domingo, Rafael veio com Mateus. O menino, agora com 2 anos, correu para meu colo, gritando: "Vovó!" Eu me derreti. 6 meses após a resolução do julgamento, minha vida estava completamente diferente. Acordei em uma manhã de maio no meu apartamento. O sol entrava pelas cortinas brancas que eu mesma havia escolhido. E pela primeira vez em anos, senti algo que havia esquecido: alegria. O apartamento havia se tornado meu santuário. Pequeno, sim, mas cada canto era meu. As paredes cor off-white que pintei com a ajuda de Eleonora. Os vasos de gerânios na varanda, a foto de Jorge na sala, ao lado de uma nova foto de Mateus. Aqui, ninguém me dizia a que horas eu podia cozinhar ou quando lavar minhas roupas. Rafael cumpriu a palavra. Todo domingo chegava com Mateus.
e aos poucos reconstruímos algo parecido com um relacionamento. Não era o mesmo de antes. Provavelmente nunca seria, mas era honesto. Não havia mais máscaras, nem mentiras convenientes. Mãe, trouxe sua sobremesa favorita. Ele me disse naquele domingo, entrando com uma caixa de doces da confeitaria que visitávamos quando ele era criança. Mateus correu direto para meus braços. Vovó, olha meu dinossauro! Ajoelhei-me na altura dele, esquecendo por um momento que meus joelhos já não eram os mesmos, e admirei o brinquedo com genuíno interesse. É lindo, meu amor. Qual o nome dele? O nome dele é Jorge, igual ao meu vovô que está no céu. Meus olhos se encheram de lágrimas. Olhei para Rafael, que sorriu com tristeza. Tenho falado para ele sobre o papai, ele explicou. Sobre como ele era, o que fazia, como amava-se a senhora. Quero que Mateus saiba de onde veio. Enquanto Mateus brincava na sala, Rafael e eu nos sentamos na varanda tomando café. Como estão as coisas com Viviane? Perguntei. Não por curiosidade, mas porque a situação dela afetava meu neto. O divórcio foi finalizado na semana passada. Ela tem guarda parcial, mas com supervisão. O juiz não confiou em deixá-la sozinha com Mateus, depois de tudo o que saiu no julgamento. E como ela está? Rafael suspirou. Não sei bem. Ela se mudou para a casa dos pais. Está enfrentando acusações por fraude, junto com Bernardo. O advogado dela diz que provavelmente darão a ela uma pena suspensa por ser mãe de primeira viagem, mas ela ficará com antecedentes criminais. Você a odeia? Meu filho ficou pensando por um bom tempo. Não, acho que tenho pena. Ela é uma pessoa que nunca aprendeu a viver sem enganar. Mas ela não é mais meu problema. Minha prioridade agora é Mateus e reconstruir minha vida. E comigo? Como você se sente comigo? Envergonhado, todos os dias. Toda vez que vejo este apartamento e penso que poderia ter sido maior, mais confortável, se a gente não tivesse roubado a senhora. Toda vez que vejo Mateus e penso em como proibiam a senhora de segurá-lo. Rafael. Não, deixe-me terminar. Eu fui um filho terrível. Escolhi uma mulher que mal conhecia, em vez da mulher que me deu a vida. Permiti que a senhora fosse tratada como lixo. E o pior é que uma parte de mim sabia que era errado, mas era mais fácil olhar para o outro lado. E o que você aprendeu com tudo isso? Que o silêncio te torna cúmplice, que o amor verdadeiro exige coragem, e que a senhora, mãe, é a pessoa mais forte que eu conheço. Peguei a mão dele. Eu não sou forte, meu filho. Eu só me cansei de ser fraca. Naquele domingo, depois que eles foram embora, fiquei na varanda vendo o pôr do sol. A cidade se estendia na minha frente. Milhões de vidas, milhões de histórias, e eu era apenas mais uma. Uma mulher mais velha que quase perdeu tudo, mas encontrou a força para recuperar sua dignidade. Meu celular vibrou. Era Patrícia, minha cunhada. Estela, você viu o jornal hoje? Não, por quê? Tem uma matéria sobre Bernardo e outros tabeliães corruptos. Mencionam seu caso. Dizem, graças à denúncia dela, outras 5 famílias se encorajaram a processar também. Procurei o artigo na internet. Lá estava minha história. Sem meu nome completo, mas reconhecível. E no final, a jornalista escreveu. Essa mulher provou que nunca é tarde para defender o que é seu. A coragem dela abriu caminho para que outras vítimas encontrem justiça. Fechei o celular e olhei para a foto de Jorge. Eu consegui, meu amor. Custou. Doeu. Quase me destruiu, mas eu consegui. 2 semanas depois, recebi uma ligação inesperada. Era da fundação para a qual eu havia doado dinheiro. Dona Farias, gostaríamos que a senhora viesse dar uma palestra. Há muitas mulheres passando por situações semelhantes à sua. Sua história poderia ajudá-las. A princípio, hesitei. Eu não me considerava um exemplo de nada. Mas então, pensei em todas as Estelas que existiam no mundo. Aquelas que estavam naquela despensa, engolindo humilhações, acreditando que amar significa suportar tudo. Eu aceitei. A palestra foi em um centro comunitário da cidade. Havia umas 40 mulheres, a maioria acima dos 50 anos, todas com histórias de abuso familiar, expoliação, manipulação. Quando terminei de contar minha história, muitas estavam chorando. Uma senhora de uns 70 anos se aproximou depois. Eu moro com minha filha e meu genro há 10 anos. Eles me tratam como uma serviçal, mas eu pensei que tinha que ser assim, que eu não tinha escolha. Sempre há uma escolha.
Eu disse a ela, pegando suas mãos. Talvez não seja fácil, talvez doa, mas sua dignidade vale mais do que o conforto de ficar em silêncio. Essas palavras se tornaram meu novo propósito. Dei mais 3 palestras naquele ano. Ajudei 2 senhoras a contatarem advogados. Comecei um pequeno grupo de apoio que se reunia todo mês no meu apartamento. 1 ano após o julgamento, no meu aniversário de 69 anos, Rafael chegou cedo com Mateus. Parabéns, mãe, tenho algo para a senhora. Ele me entregou uma caixinha. Dentro havia um relógio. Não era um relógio qualquer. Era o relógio de bolso de Jorge, mas agora restaurado, brilhante, funcionando perfeitamente. Eu sei o quanto ele significa para a senhora. Mandei consertar. Agora funciona como novo. Segurei-o nas mãos, ouvindo seu tic-tac constante, e pensei em todo o caminho percorrido, nas perdas, nas batalhas, nas pequenas e grandes vitórias. Obrigada, meu filho. Não, mãe. Obrigado à senhora por não desistir, por me ensinar que nunca é tarde para fazer o certo. Naquela noite, sozinha novamente, mas já não solitária. Sentei-me na minha varanda com uma xícara de chá. A cidade brilhava lá embaixo, cheia de possibilidades. Pensei na Estela de 2 anos atrás, a que morava em uma despensa pedindo permissão para existir. E pensei na Estela de agora, a que tinha seu próprio espaço, sua própria voz, sua própria vida. 18 meses após o julgamento, recebi uma carta registrada. O envelope era grosso, oficial, com o logo do Tribunal de Justiça. Por um momento, o velho medo voltou. Viviane teria apelado? Havia algum novo problema? Abri o envelope com as mãos trêmulas, mas não era o que eu temia. Era uma notificação de que o caso havia sido encerrado permanentemente. Viviane havia sido condenada a 2 anos de prisão suspensa e 5 anos de liberdade condicional por fraude. Bernardo havia pegado 4 anos de prisão efetiva. Tudo havia terminado oficialmente. Liguei para o Dr. Maurício imediatamente. Viu só? Ele me disse com a voz satisfeita. Justiça completa, Estela. Nem sempre acontece assim. Dr. Maurício, não tenho como agradecer por tudo o que o senhor fez por mim. Estela, eu apenas fiz meu trabalho. A senhora fez a parte difícil. Teve a coragem de se defender quando teria sido mais fácil ficar em silêncio. Naquela tarde, decidi fazer algo que vinha adiando. Fui ao cemitério onde Jorge descansava. Eu não visitava o túmulo dele havia meses, ocupada com minha nova vida, com a reconstrução de tudo o que havia perdido. Limpei a lápide com cuidado. Troquei as flores murchas por gladiolos frescos, os favoritos dele. Sentei-me na grama, sem me importar em sujar a saia. Acabou, meu amor, disse a ele em voz baixa. Eu recuperei nossa dignidade, recuperei o valor do que construímos juntos, e embora tenha me custado quase perder nosso filho, acho que no final também o recuperei. O vento soprou suavemente, movendo as folhas das árvores. Eu quis acreditar que era Jorge me dizendo que estava orgulhoso. Queria que você pudesse ver Mateus. Ele se parece tanto com Rafael quando era criança. Tem aquela mesma risada alta, aquela mesma curiosidade por tudo. E me chama de vovó com tanto carinho que às vezes esqueço de todo o mal que aconteceu. Fiquei ali mais 1 hora, contando tudo. Os domingos com Rafael, as palestras no centro comunitário, as mulheres que eu havia ajudado, meu apartamento que cheirava a café e flores frescas todas as manhãs. Quando me levantei para ir embora, deixei algo ao lado das flores. Era uma fotocópia da sentença final. Eu queria que Jorge soubesse, de alguma forma, que eu havia lutado pelo que ele me deixou. No domingo seguinte, Rafael chegou com novidades. Mãe, eu consegui uma promoção, gerente regional. É muito mais dinheiro, mas também mais responsabilidade. Parabéns, meu filho. Seu pai estaria orgulhoso. Tem mais. Com o aumento, quero começar a pagar a senhora. Não tudo. Provavelmente, nunca poderei compensar os 100 mil reais, mas quero tentar. Rafael, eu não preciso. Sim, a senhora precisa, e eu preciso fazer isso. Por favor, deixe-me tentar reparar, ainda que uma parte, do dano. Eu aceitei, não porque precisasse do dinheiro, mas porque entendi que era parte do processo de cura dele. Todo mês, Rafael me depositava 1.000 reais. Não era muito para ele, com o novo salário, mas para mim representava algo mais valioso do que dinheiro.
Representava responsabilidade, maturidade, redenção. Em outubro, completei 70 anos. Rafael organizou uma festa surpresa no meu apartamento. Não foi grande. Não houve luxos. Eleonora estava lá, minha irmã Cíntia, que viajou para me ver, Patrícia com as filhas, alguns vizinhos novos que se tornaram amigos e as mulheres do grupo de apoio que eu havia formado. Mateus correu na minha direção, gritando: "Surpresa, vovó!" Ajudei a cortar o bolo. Era de chocolate, meu favorito. Simples, mas perfeito. Durante a festa, enquanto eu via todas aquelas pessoas que realmente me amavam, que celebravam comigo não por obrigação, mas por afeto genuíno, entendi algo. Eu havia ganhado muito mais do que havia perdido. Sim, havia perdido dinheiro. Havia perdido anos de relacionamento com meu filho. Havia perdido a ilusão da família perfeita. Mas havia conquistado o autorrespeito. Havia conquistado a autenticidade. Havia conquistado a certeza de que podia sobreviver. Que eu era mais forte do que acreditava. No final da noite, quando todos foram embora, Rafael ficou me ajudando a limpar. "Mãe, posso perguntar uma coisa?" "Claro, meu filho." "A senhora me perdoou?" "De verdade, não só nas palavras." Parei de guardar o prato que estava lavando. Olhei-o diretamente nos olhos. "Sabe o que eu aprendi com tudo isso, Rafael? Que perdão não é um evento, é um processo. Há dias em que vejo você com Mateus e meu coração se enche de amor e sinto que tudo ficou para trás. Há outros dias em que me lembro daquela dispensa e ainda sinto raiva." "Eu entendo. Mas o que eu posso te dizer é que eu escolhi liberar o ressentimento. Não por você, mas por mim, porque carregar esse peso estava me matando. Então sim, eu te perdoei. Mas perdão não significa esquecer. Significa lembrar sem dor." Rafael assentiu, com lágrimas nos olhos. "É só o que posso pedir." Naquela noite, depois que ele se foi, sentei-me na minha varanda, como todas as noites, mas desta vez com o relógio de Jorge nas mãos, ouvindo seu tic-tac constante. Pensei na Estela, que atendeu aquele telefonema há quase 2 anos, a que ouviu "esquecemos de avisar a senhora", e sentiu seu mundo desmoronar. Aquela Estela estava quebrada, perdida, resignada. Agora, ela era outra. Não melhor nem pior, simplesmente outra. Uma que sabia colocar limites. Uma que entendia que o amor próprio não é egoísmo. Uma que havia aprendido que, às vezes, é preciso quebrar tudo para poder reconstruir melhor. A cidade brilhava na minha frente com seus milhões de luzes, suas milhões de histórias, e eu era apenas mais uma, mas era minha, completamente minha. Fechei os olhos e respirei fundo. O ar fresco da noite, o som distante do tráfego, o aroma das gardênias na minha varanda. Tudo aquilo era real, tudo aquilo era meu. E pela primeira vez em anos isso era mais do que suficiente. 2 anos e meio depois daquele telefonema que mudou minha vida, encontrei-me novamente sentada na minha varanda, mas desta vez com um caderno nas mãos. Uma das mulheres do grupo de apoio havia sugerido que eu escrevesse minha história completa. "Dona Estela, o que a senhora viveu precisa ser contado. Há milhares de mulheres que precisam saber que não estão sozinhas, que é possível sair disso." Assim comecei a escrever. Não para publicar um livro ou algo grandioso. Apenas para deixar um testemunho, para que amanhã, quando Mateus crescesse, ele pudesse ler estas páginas e entender por que a avó dele fez o que fez. Era um sábado ensolarado de março, quando terminei a última página. Justamente naquele dia, Rafael chegou com uma notícia inesperada. "Mãe, a Viviane está deixando o país. Conseguiu um emprego na Espanha. Ela está levando Mateus." Meu coração disparou. E a guarda compartilhada? O juiz autorizou a mudança. A Viviane cumpriu todos os requisitos da condicional dela. Tem ido à terapia, pagou todas as multas. O juiz considerou que é melhor para Mateus ter estabilidade, mesmo que isso signifique morar longe. E como você se sente? Destruído, mas também aliviado. A Viviane precisa recomeçar do zero, longe de tudo isso. E talvez, só talvez, isso a transforme em uma pessoa melhor. Pelo Mateus. Você a perdoou também? Rafael ficou pensando. Não sei se a palavra é perdoar, mas eu entendi que ela também é vítima das próprias mentiras. Ela cresceu acreditando que dinheiro e aparências eram tudo. Nunca teve um exemplo de amor de verdade. De certa forma, mãe, ela é mais pobre do que a gente, mesmo que tenha esse emprego na Europa.
Uma semana depois, fomos todos ao aeroporto. Viviane parecia diferente, sem maquiagem excessiva, com roupa simples, cabelo preso em um rabo de cavalo discreto. Quase parecia humana. Quando me viu, hesitou. Depois, aproximou-se com Mateus pela mão. Dona Estela, Ela começou, mas as palavras ficaram presas. Cuide bem do meu neto, eu disse simplesmente. É a única coisa que importa agora. Ela assentiu, com os olhos brilhando. Eu vou, e eu me arrependo de tudo. Eu sei que não é suficiente, mas é a verdade. Então, eu te desejo o bem, Viviane, de verdade. Ajoelhei-me na frente de Mateus, que agora tinha 3 anos e meio. Meu amor, você vai para um lugar muito bonito com sua mamãe, mas a vovó vai estar sempre aqui, tá? A gente vai falar por vídeo, eu vou te mandar cartas e desenhos. E meu dinossauro Jorge? Ele perguntou com sua vozinha. Seu dinossauro Jorge vai cuidar de você daqui, meu céu, e seu vovô lá do céu também. Eu o abracei com toda a minha alma, tentando guardar aquele momento na minha memória para os dias difíceis que viriam. Vimos eles passarem pela segurança. Mateus virou-se 3 vezes para dar tchau com a mãozinha. Rafael chorou em silêncio ao meu lado. Meu filho está indo embora, mãe. Mas não para sempre. Ele voltará nas férias e quando crescer, ele decidirá onde quer estar. De volta para casa, Rafael me acompanhou até meu apartamento. Mãe, eu sei que as coisas nunca mais serão como antes, mas a senhora acha que um dia podemos ser uma família normal, sem todo esse peso do passado? Meu filho, famílias normais não existem. Todas têm seus problemas, seus segredos, suas cicatrizes. O que importa é se estamos dispostos a nos curar juntos. E a senhora está disposta? Estou disposta há 2 anos e meio, Rafael. Esperando você terminar de processar tudo. Esperando você crescer o suficiente para entender o que é de verdade família. Naquela noite, sozinha novamente, abri o caderno onde havia escrito minha história. Li a última linha que eu havia escrito e então entendi que a liberdade tem um preço, mas a dignidade não tem preço. Pensei em todo o caminho percorrido, naquela Estela que vivia em uma despensa pedindo permissão para existir. Na que abriu o notebook e enviou aquele e-mail que mudou tudo, na que enfrentou o filho em um tribunal, na que reconstruiu a vida do zero aos 68 anos. Cada uma dessas Estelas era eu, e todas juntas haviam criado a mulher que eu era agora. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de uma das mulheres do grupo de apoio, Rosa, que havia encontrado coragem para processar a família na semana passada. Dona Estela, obrigada por me ensinar que nunca é tarde para recuperar a minha vida. Hoje eu comecei a viver de novo. Eu sorri. Talvez essa fosse a verdadeira vitória. Não o dinheiro recuperado, nem a casa, nem sequer o relacionamento reconstruído com Rafael. Era saber que minha dor havia servido para algo. Que minha história podia iluminar o caminho de outras mulheres presas na mesma escuridão. Levantei-me e caminhei em direção à janela. A cidade se estendia na minha frente, viva, pulsante, cheia de histórias como a minha. Histórias de mulheres que aprendem tarde, mas aprendem, enfim. Que caem, mas se levantam, que perdem, mas conquistam o mais importante, a si mesmas. Peguei o relógio de Jorge da mesa. Conseguimos, meu amor, não foi como pensamos, mas conseguimos. Nosso filho aprendeu, nosso neto saberá de onde veio. E eu voltei a ser eu. O relógio marcava 10 horas da noite. Um novo dia começaria em 2 horas. Um novo dia onde eu escolheria como viver, o que fazer, com quem estar. Um novo dia de liberdade, porque no final foi isso que eu ganhei. Não uma casa perfeita, nem uma família perfeita. Ganhei a liberdade de ser imperfeita, de errar, de colocar limites, de dizer não, de dizer sim, de viver sem pedir licença. E isso eu descobri era a verdadeira riqueza, não o que você possui, mas o que você não permite que tirem de você. Não o que você herda, mas o que você constrói com suas próprias mãos. Não o que os outros pensam de você, mas o que você pensa de si mesma. Fechei a janela e apaguei as luzes. Amanhã seria outro dia, mais um desta nova vida que eu havia lutado tanto para conseguir. E, enquanto me deitava na minha cama, no meu apartamento pequeno, no meu espaço que cheirava a café e gardênias,
Eu sorri, porque finalmente, depois de tantos anos, eu havia voltado para casa. Não para uma casa de tijolos e cimento, mas para mim. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer 2 das minhas histórias mais populares na tela, para você escolher o que assistir